Tá começando. Já tá ao vivo. Boa noite, tudo bom? Que bom estar aqui de novo com vocês. A gente estava morrendo de saudade. 15 dias, né? A gente antes se encontrava toda semana. Estamos muito felizes com vocês aqui. Hoje a gente está com a Roberta e a Didi nos visitando. Obrigada, Roberta. Obrigada, Didi. E vamos começar então? Vamos. Vamos fazer uma oração para a gente começar então, tá bom? Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido e amado que estás nos céus, muito obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade que Tu nos deu de estarmos aqui fazendo a Tua programação. Queria que pedisse, Senhor, que o Senhor abençoe cada um que está aqui e os que não puderam vir também. E que o Senhor abençoe, Senhor, ricamente as pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Nos dê uma boa semana, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Hoje a gente vai fazer uma receitinha de bolo de maçã. Muito simples e muito fácil. A maçã, gente, é quase uma medicação. A maçã tem tantos benefícios que poderia ser considerado como um remédio. Vocês sabiam que a maçã melhora a função cerebral? É boa para o coração, diminui o risco de diabetes, afasta a prisão de ventre, previne o câncer, combate a asma, previne cáries, fortalece o sistema imunológico, previne doenças oculares, aumenta a saúde óssea, diminui o colesterol ruim, retarda o envelhecimento e alivia problemas de estômago. É ou não é uma medicação? Hoje nós vamos fazer uma receita muito fácil, um bolinho de maçã. A receita vai 3 maçãs pequenas, ou se vocês tiverem umas maçãs grandes, bonitas assim, pode ser 2. Então a gente vai começar fazendo assim. Vamos descascar elas. Descascar bem, pode ser bem grosso assim, não tem problema. Nós vamos usar as cascas da maçã. E essa parte branca aqui, a Beth vai picar bem picadinho pra mim, né, Beth? Ó, pode descascar assim, não tem problema. E pode ser qualquer maçã. Olha só que fácil. Pode pegar toda a casca da maçã. Vou botar isso aqui no liquidificador. Vocês sabiam que a casca da maçã também é remédio? Na casca da maçã, a gente se encontra grande quantidade de fibras, de vitaminas, de minerais e propriedades antioxidantes. Além disso, tem um ácido chamado ursólico, que também é encontrado na casca da maçã e pode inibir o crescimento das células do câncer de próstata. Meninos, tá chegando o novembro azul. Bora comer casca de maçã. Ó, as cascas das 2 maçãs grandes ou 3 maçãs pequenas. A gente vai usar 3 ovos. Vou quebrar aqui dentro primeiro. Bem fácil o bolinho. E além de fácil, muito nutriente e muito saudável. Se for 2 maçãs, é 2 ovos? Não, 2 maçãs grandes ou 3 maçãs pequenas, são 3 ovos. Se tu quiser aumentar a receita, tu pode colocar um pouco mais de ovo, pode colocar 4 ovos, não tem problema. Uma xícara de açúcar demerara ou açúcar mascavo também pode. Meia xícara de óleo comum. Se tiver óleo de coco em casa, pode usar óleo de coco também. E 3/4 de xícara de água. Agora, enquanto a Beth pica, não precisa ser muito pequenininho, Beth. Não. Eu vou bater 2 minutinhos.
Agora a gente vira aqui. E agora a gente vai colocar uma casquinha de ovo aqui dentro, olha só. A gente vai colocar aqui uma xícara de farinha integral, bem cheia, xícara de mãe. Pode ser de vó? A xícara pode ser de vó? Pode. Melhor. E uma xícara de aveia. Aveia pode ser flocos de aveia, aveia fina, aveia, qualquer tipo de aveia que tiver em casa. Mistura. A gente vai colocando aos poucos, porque depende muito aqui do tamanho do ovo. Se o ovo for muito grande, tem que botar um pouco mais de farinha. Se for muito pequeno, um pouco menos. Então a gente começa com uma xícara de farinha e uma xícara de aveia. Ó, ficou fino, né? Então vamos botar mais uma xícara de... Coloca, Beth, um pouquinho de... uma colherinha de canela em cima dessa maçã, por favor. Mais uma xicrinha agora de vizinho, de farinha integral. E a mesma medida de aveia. Senhora Didi, quer fazer uma pergunta sobre a canela? Pode fazer, Didi. Tira a canela, que eu não gosto. A Didi não Tem gosta como de trocar a canela. canela por outra coisa. Tem como trocar a canela por outra coisa? Em casa a gente pode trocar a canela por outra coisa que dê gostinho? Não, cravo é muito forte. Tu gosta de noz moscada? Sabe o que é noz moscada? Não sabe? Do que a Didi gosta? Aqui, na verdade, a gente faz de maçã com canela porque é mais tradicional e tem o sabor característico, né? Mas não precisa colocar canela se não quiser, viu, Didi? Pode fazer só a maçã, pica só a maçã e coloca junto. Tá bom? Ó, a massa fica assim, ó. Não fica muito fina, fica assim. Agora a gente coloca toda essa maçã aqui dentro. Mistura bem. Se puder ligar o forno pra mim, Beth, por favor. Quanto tem? 50. Agora a gente vai colocar uma colher de fermento em pó. Uma colher de sopa. Você sabia que essa tampinha aqui equivale a uma colher de sopa? Pois é. Tem gente que não sabe. É uma colher de sopa. Tem algumas tampinhas que tá escrito, não tem o desenho de uma colherinha de sopa dentro. Olha que massa bonita que fica. Bonito, saudável. Ó, agora, para assar, vocês podem pegar essa massinha aqui e pode botar nas forminhas de cupcake. Bota nas forminhas, põe para assar, fica bonitinho. Depois coloca um pedacinho de maçã em cima. Como a Didi não gosta de canela, pode colocar um pouquinho de açúcar demerara ou mascavo, dá uma batida nele, deixa ele bem fininho e dá uma polvilhadinha por cima. Ou pode fazer na forma, eu vou fazer nessa forma tipo de pudim aqui. Preciso de uma forma, não. Já untei. Unta a forma bem untada para não grudar o bolo.
só. Agora é só botar no forno, 50 minutinhos de forno e tá pronto. Deixa eu mostrar pra vocês que lindo que ficou o bolo depois de pronto. Olha só, olha que lindo. Muito bonito, né? E muito gostoso. Eu queria deixar um beijo muito especial hoje para um casal de amigos, meus professores, a chefe Grazi e o chefe Edson. Um beijo para vocês. E se vocês quiserem procurar eles aí no Facebook, eles têm um canal lá também, tá bom? Estela, agora é contigo, vamos lá? E depois a gente vai experimentar o bolo, como é que ficou. Que pena que vocês estão aí do outro lado, não vão poder experimentar. Boa noite. Boa noite para todo mundo. Que bom ter vocês aqui. Estamos tão felizes. Todos os encontros a gente sempre falava, né? Na Didi, na Roberta, na Jorge. Que bom que eles estão aqui hoje com a gente, né? Presencialmente. Que bom que todos vocês vieram, a Gi também, o Michael, o irmão Amaral, que hoje está completando mais um ano de vida, irmão Amaral, parabéns. Que bom que o senhor está aqui, nós estamos bem felizes, os irmãos todos. E você também, estamos muito felizes que você está aqui conosco também. Que você quer aprender, né? Que todos nós queremos aprender, queremos estudar um pouquinho, né? Entender um pouquinho mais da nossa saúde. E nós, como já foi falado em reuniões anteriores, nós somos um grupo da Igreja Adventista, um grupo de saúde, o grupo Mais Vida e Saúde, vocês viram ali. E esse grupo é daqui da Igreja do Lindóia, então nós fazemos, sempre usamos apresentar as questões de saúde e mostrar como que Deus se preocupa, qual é a mensagem de Deus para a nossa saúde, para as nossas vidas, né? E hoje a gente vai falar de um assunto muito importante. Sabe que a gente tem vários grupos em Facebook, né, em WhatsApp, e muitas pessoas perguntam sobre gordura no fígado. Conhece alguém que tenha gordura no fígado? Você conhece alguém? Talvez você mesma tenha esse problema, ou muitas vezes a gente não sabe, ou às vezes a gente não sente nada e aí a gente acha que não é importante. Mas várias vezes, várias pessoas vêm nos perguntando, né, Serena, sobre a alimentação, né, como é que controla alimentos naturais, enfim, para tratamento de gordura no fígado. Ah, não! Ah, não! Ai, que maravilha! Ah, não! Olhem quem chegou! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Cuidado! Que magreza é essa? Vem cá! Olhem quem chegou aqui! Que magreza é essa? Seja bem-vindo! Sandrinho, Olha, que Eu quero essa dieta, viu? Olha aí como é que tá essa mulher. Nossa senhora! seja muito bem-vindo, Sandrinho! Que bom que você está aí! bom te ver. Nossa, hoje é um dia de festa mesmo, irmão Amaral. Né? Olha só, o Sandro, a Roberta, a Didi, né? Todo mundo, os bons filhos a casa tornam, né? Que bom. A gente não foi combinado, gente. Não? Que bom, mas que bom que vocês estão aqui, nós estamos bem felizes. E o filhinho do Sandro também, né? O filhinho canino. O canino. Aham. O que mais me dá carinho. Então, gente, hoje então nós vamos falar um pouquinho sobre gordura no fígado. Né? Será que isso é importante? Será que vocês acham que isso é importante? O que é a esteatose hepática? Na verdade, né, um título bonito, né? É esteatose hepática, né? Então, eu queria dizer que esse é um problema que afeta em torno
de 5 a 10% da população. Só que em 30% dos casos afetados, a pessoa não sente nada. A pessoa não sabe que ela está doente e que ela está, que pode ser uma doença que pode evoluir, né? Então, existem 2 tipos de esteatose, né, de gorduras no fígado. As alcoólicas e as não alcoólicas. Então, hoje aqui, né, por motivos óbvios, nós vamos nos deter mais nas não alcoólicas, né, nas causas não alcoólicas. São pessoas que não bebem, não costumam ingerir bebida de álcool e têm gordura no fígado. Por que está tendo? Então, pode ser por sobrepeso, ou pode ser por obesidade, ou pessoas que emagrecem muito rápido, sabiam? Às vezes a pessoa está gordinha e ela emagrece muito rápido. Você sabe o que é o fígado? Eu estou falando aqui gordura no fígado, mas você sabe o que é o fígado? É um órgão do nosso corpo, localizado aqui nesta região, tá? Aqui, ó, deste ladinho aqui, do ladinho direito aqui. No meio a gente tem nosso estômago e do ladinho a gente tem nosso fígado. Aqui nessa região aqui assim. Ele fica por trás do nosso intestino e ele fica em cima aqui assim, sabe? Bem encaixadinho aqui. O que acontece? Então, começa a acumular gordura no nosso fígado, porque o nosso fígado, ele é o lixeiro do nosso corpo. Vocês conhecem? O que o lixeiro faz? Né? O gari, né? O profissional que recolhe o lixo nas casas, né? Então, assim, as pessoas retiram o lixo das suas casas, né? Colocam nos saquinhos, colocam lá na frente da casa e o profissional, ele vai passar e vai recolher, certo? Isso mais ou menos que a nossa célula faz com o que não presta com o nosso organismo. E ela vai colocar esse lixo na circulação, ele vai colocando ali. E o fígado, ele vai recolhendo. Então, tudo que não presta de impurezas, de coisas, ele vai ser processado por ali. Isso é uma maneira, assim, mais simples, né? Que eu estou usando, assim, para vocês entenderem. Quando tem gordura acumulada na nossa circulação, principalmente dos triglicerídeos, já ouviram falar em triglicerídeos? Colesterol, triglicerídeos, essas coisas boas que todo mundo gosta. Então, quando tem aumento principalmente de triglicerídeos, a tendência do nosso fígado é puxar para ele. E aí começa a acumular, porque ele quer limpar o nosso organismo, ele está tentando limpar. Então, quando a gente está com sobrepeso, obesidade, hepatites, diabetes, colesterol ou triglicerídeos aumentados, medicamentos. E tem vários tipos de gorduras no fígado. Tem a leve, a moderada e a grave. A leve, normalmente, ninguém sente nada. A gente não sente nada, não sente dor, não sente nada. Mas daqui a pouco a moderada já começa a dar um estufamento. Lembra, Roberto, que ele falou? Parecia que eu tava tendo um filho. Dá estufamento gástrico. A gente come alguns alimentos, já não digerem direito, né? Começa a criar gases, dificuldades, né? Pra gente digerir os alimentos. Outra coisa que é bem comum também, as fezes começam a ficar mais brancas, cor de papel, não esse papel aqui, né? Cor de papel. Então, e a grave é quando a gente já tem fibrose no fígado e isso pode levar a cirrose hepática. Então, vocês vejam como isso é importante. E às vezes a gente não sabe. Então, muitas pessoas nos ligam e procuram a gente, pedindo ajuda, né, Ceneira? De orientações alimentares, o que eu como, o que eu faço, né?
Quais são os grupos de risco? Então, as pessoas que bebem, né, bebida de álcool, porque daí tem a alcoólica. Pessoas sedentárias, que não fazem exercício físico. Aqui vou fazer um parêntese para vocês. Você sabe o que mais queima triglicerídeos? Principalmente a caminhada. Quem tem triglicerídeos, colesterol e triglicerídeos altos, tem que fazer exercício físico, principalmente a caminhada. Porque o triglicerídeo, ele libera muita energia no nosso organismo. Então, a gente precisa queimar esse excesso de energia. Né? E ele é armazenado, lembra que eu falei, na forma de gordura no nosso fígado. Que mais pessoas que tomam hormônios, tipo mulheres que usam anticoncepcional, né? A maior parte das mulheres usam anticoncepcional, é grupo de risco, né? Diabéticos, enfim. Uma coisa bem importante também é comum na gravidez, por causa dos hormônios que as mulheres têm na gravidez para segurar o bebê, também pode acumular. E normalmente na gravidez a gente tem aumento de peso também, né? Desregramento. Muitas mulheres viram diabéticas, né? Muitas. Eu tive diabetes. Diabéticos, hipertensão, né? É verdade. Então, sintomas pode não ter nenhum, ou pode ter esses sintomas que eu falei, né? E, então, assim, o que a gente vai fazer com isso? A gente sempre pensa, né? Com essa informação. Porque a gente não tá aqui só para assustar as pessoas, né? Então, o que a gente vai fazer com essa informação? Então, como é que a gente trata isso? Gente, tem tratamento, mas a gente precisa mudar o nosso estilo de vida. Não tem um remédio mágico que vai ir lá e tirar todas as gorduras. Sabe, muitas pessoas no posto lá onde eu trabalho, muitas pessoas querem um remédio para resolver tudo. Uma mágica. Não tem mágica. Em nada tem mágica, né? Tem um meme, né, que fala assim aqui, sem dor, né, a gente não tem resultados, enfim, mas eu trago aqui, ó, a gente sempre tem que ter uma atitude. Então nós precisamos mudar nosso estilo de vida. A gente precisa fazer exercício físico, a gente precisa controlar nossa alimentação, a gente precisa, que mais? Tomar água, né? Para diluir as secreções. A gente precisa dormir direito. A gente precisa, que mais? Ter temperança, equilíbrio em tudo, né? Então a gente precisa muitas coisas. Alimentos ricos em fibras. A gente pode comer frutas e verduras, né? Mas assim, alimentos, e uma coisa bem importante que toda pessoa que tem, se você tem gordura no fígado, você deve evitar os carboidratos, porque carboidrato é fonte de açúcar. O açúcar, ele se transforma no nosso organismo e ele vai sendo armazenado pelo fígado também. Então, pessoas que têm gordura no fígado devem evitar os carboidratos. Mas pode usar, só um pouquinho, Robertinho, já te dou a palavra, mas pode usar os carboidratos integrais, né? Moderadamente. Por quê? Porque vai ter bastante fibra e sempre que tem a fibra envolve o carboidrato e a absorção é menor. Então, sempre é bom, por exemplo, se eu tenho que escolher entre o arroz normal e o arroz integral, né, o arroz branco e o arroz integral, eu vou preferir o arroz integral, porque o integral, tem a fibrazinha que vai envolver o carboidrato e vai eliminar, a absorção é menor. A farinha, a mesma coisa, né, se eu vou usar a farinha de trigo, né, então, enfim. Desculpa, pode falar. Só para complementar, foi depois de comer uma pizza que eu tive aquela crise. Eu não sei se é gordura no fígado ou não, mas pode ser.
Mas é uma dor terrível. Foi 5 minutos depois que eu comi a pizza. Mas pode ser, né? Que já estejam no processo, né? Então a gente, como é que a gente descobre isso? Tem exames para isso, né? Então o principal é a ecografia. Aí tem que ir no médico, né? E fazer os exames, fazer os seus exames anuais. Eu sei que agora está complicado por causa dessa questão da pandemia, né? Mas assim também a gente tem que, com os cuidados adequados, a gente tem que ir voltando à vida normal e começar a retomar os cuidados, né, com a nossa saúde. Então, vigiar a circunferência abdominal, gente, né, porque começa a acumular gordura no fígado, na barriga, e vai em todos os nossos órgãos, coração. A gente já conversou várias vezes sobre isso, né? Então, cuidar da circunferência abdominal, cuidar o índice de massa corporal, de preferência manter sempre abaixo dos 26, que é o peso saudável, né? Que mais? Tomar bastante água, sono. Mas a gente tem também uma orientação bem importante, que a gente precisa colocar nas mãos de quem realmente pode nos ajudar, né? Quem realmente pode mostrar um caminho, nos dar força, como eu falei na live de sábado, né? Eu passei por muitos problemas, por muitas dificuldades e chorei muito até que eu pedi forças para aquele que podia me dar forças, né? Então, não existe mágica, mas a gente tem um Deus que cuida de nós e que nos fortalece. Então, agora eu vou chamar o pastor Josuel, então, ele vai conversar um pouquinho aqui com a gente, vai trazer uma mensagem para nós, né? Sobre o que Deus tem para falar conosco sobre esse assunto. Obrigada. Boa noite. Que bom que você está aqui, presencial, e quem está acompanhando pelo Facebook também, seja bem-vindo. Sempre que a gente fala de saúde, automaticamente eu tento gerar uma pergunta para mim mesmo. Quando a gente fala de saúde, ou quando a gente tenta aplicar alguma questão prática da vida, eu faço a seguinte pergunta: o que Deus tem a ver com isso? Na live de sábado eu fiz essa pergunta para o pessoal, então, para a gente poder interagir com o assunto. O que Deus tem a ver com isso? O que Deus tem a ver com o cuidado da minha saúde? O que Deus tem a ver com o cuidado da sua saúde? O que Deus, através das Escrituras, Ele nos fala, nos traz conselhos, nos traz orientações, para que a gente consiga sustentar o pilar da confiança em Deus como um remédio natural, que é uma das coisas que nós sustentamos aqui. A prática do remédio natural como sendo, um dos remédios naturais como sendo a prática da fé, a confiança no Senhor. E vocês aprenderam muitas coisas aqui hoje. Eu queria pedir um pouquinho da atenção de vocês agora, para a gente poder interagir sobre 2 versos da Bíblia, para interagirmos sobre o que as Escrituras nos falam sobre o cuidado da nossa saúde. Hoje, especificamente, a Estela falou um pouquinho sobre a questão do fígado, né? O cuidado que a gente tem que ter, as orientações que a gente deve seguir. Isso tudo é muito importante para a nossa jornada. Muito importante termos esse cuidado. Aliás, uma coisa interessante. Deus, quando Ele fez os alimentos, quando Ele criou os alimentos, por incrível que pareça, Ele criou os alimentos antes de criar o homem. Antes de criar o ser humano, Deus preparou o caminho para o homem. Ele preparou o ambiente. E Ele deu o alimento como sendo o próprio remédio para o ser humano. Correto? Antes de criar o homem, no 6º dia, Ele criou os alimentos. No 3º dia, por exemplo, Ele criou as frutas, legumes, os vegetais. Por quê? Qual a intenção de Deus? Ao deixar tudo preparado para o homem poder agora desfrutar de tudo isso. Hoje, nós estamos correndo, talvez, o que eu vou falar aqui é mais para a nossa reflexão, nós estamos correndo contra aquilo que Deus havia solicitado.
Porque o alimento que foi feito por Deus para ser o nosso remédio, o fato de comer, de se alimentar, hoje a forma de nos alimentarmos se tornou um prejuízo. Não sei se vocês estão conseguindo compreender. O alimento que era para ser o nosso remédio, que até hoje nós temos benefício do alimento natural, enfim, nós falamos aqui muito dos 8 remédios naturais. Da mesma forma, a ideia de Deus seria que o alimento fosse uma forma de nos mantermos saudáveis, mantermos bem. Só que hoje a humanidade luta contra a alimentação errada. Existe uma pesquisa que eu acompanhei um pouquinho, mais ou menos alguns anos atrás, e ela diz que 35% das doenças, geralmente, média 35% das doenças, elas vêm por causa da alimentação errada. Por exemplo, o câncer, a principal causa do câncer não é o cigarro, mas é a alimentação errada. É a combinação errada de alimentos, por exemplo, a diabetes tem a parte genética, mas tem a parte a combinação errada de alimentos é o maior causador de diabetes, por exemplo. O fato de combinar os alimentos na forma errada pode contribuir para facilitar a questão da diabetes. Mas Deus deixa um recado para nós no livro de Provérbios capítulo 3. Esse texto eu li no sábado, eu vou repetir ele e vou juntar esse texto com outro texto de Mateus para a gente poder tirar a nossa compreensão de hoje. Provérbios 3, o verso 5, Deus ele diz a seguinte mensagem para nós: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, respeite ao Senhor e afaste-se do mal. E agora vem o recado de Deus: porque tudo isso será saúde para o teu corpo. Salomão escreve Provérbios e ele relata que o confiar em Deus e o obedecer a Deus resulta em saúde do corpo. E ele finaliza dizendo assim: e isso será um refrigério para os teus ossos. Olha a palavra de Deus nos deixando uma orientação sobre o fato de exercermos a fé, como a Estela terminou a fala dela aqui falando sobre Deus, a confiança em Deus. Quando a gente aplica a fé, a Bíblia diz que através da fé, da confiança em Deus, do exercer a dependência de Deus e das obedecer o que Ele deixou, isso vai resultar para as pessoas saúde para o corpo, bem-estar para o seu corpo. Então fé também é remédio. Através de Salomão nós entendemos isso. O alimento, ele deveria ser o nosso remédio, e deve ser. Mas tem um alimento que também é o nosso remédio. Eu quero ler agora em Mateus 4, Mateus capítulo 4, verso 3. Aqui foi quando Jesus foi tentado no deserto por Satanás, depois do batismo dele. A circunstância levou Jesus ao deserto como uma forma de preparação para exercer o ministério dele. E o verso 2 diz assim que Satanás ele apareceu ali, naquele momento, para tentar Jesus. No momento vou dizer de fraqueza, mas no momento onde Jesus estava alguns dias já sem se alimentar, então o desejo por comida ia ser muito maior. Um desejo onde a necessidade de Jesus ali era o alimento. Satanás ele aparece nesse momento. E aí eu tiro uma lição para a nossa vida. Nem todo alimento que está na tua mesa, ou talvez no balcão da sua casa, você precisa dele. Nem todo alimento que está lá você precisa. Porque olha só, então o tentador, que era Satanás, verso 3, 4 verso 3, aproximando-se lhe disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus poderia pegar uma pedra, talvez uma pedra grande, e fazer assim, ó, vira em pão integral. Poderia? Com certeza. Vocês viram a preparação aqui de um bolo? É um bolo? Ou é pão hoje? Bolo. É bolo? Preparação de um bolo,
Jesus poderia fazer assim, ó, as pedras aqui no deserto, onde há pedras aqui, ó, virem pães e integrais. E se em qualquer momento assim, ele ainda poderia falar assim, ó, com um recheiozinho de frutas ou de uva passas, alguma coisa assim. Poderia ou não? Poderia. Ele não fez a água virar vinho? Poderia fazer água no deserto, ou no momento que ele achasse água, fazer virar vinho. Poderia. Mas a questão é que nem toda a possibilidade que Jesus ele tinha, ele precisava naquele momento. E é isso que eu quero dizer para você, que nem tudo que há no seu balcão você precisa. Porque o tentador apareceu. Incrível, Satanás tentou Jesus primeiro com a comida, com o paladar. A primeira tentação que Jesus sofreu foi tentar com relação ao paladar ou a necessidade de comer, a fome. Qual a tentação que você passa? Já parou para descobrir qual que é a tentação que o seu paladar te proporciona? Ou quem sabe a tentação que o tentador te tenta? Mas olha a resposta de Jesus. Jesus, porém, respondeu: está escrito, nem só de pão viverá, mas de toda a palavra que vem de Deus. Que lição eu tiraria para nós finalizarmos essa reflexão nesse momento? Provérbios diz que a confiança em Deus, a dependência de Deus é remédio para o corpo, é saúde para o corpo. Jesus, ele usou a confiança em Deus aqui para expulsar, eu poderia dizer assim, a tentação que lhe foi condicionada. Fazer uma reforma na saúde é algo que talvez hoje não é tão simples. Porque para alguém fazer uma reforma, eu vou falar uma coisa aqui, eu não sou médico, perdão, tá, Estela, se fizer errado, tu me corrige aqui em público. Mas eu diria que talvez para fazermos uma reforma de saúde hoje não é algo tão simples. Talvez há uns 20 anos atrás seria, mas hoje não é tanto. Sabe por quê? Porque envolve estilos de vida. Não adianta só parar de comer. É necessário organizar o seu estilo de vida, se você quer melhorar. Não adianta você não comer mais pão branco se você não substituir com pão integral. Não adianta, porque tu vai passar a vida inteira a sentir necessidade daquele. Muitas vezes é necessário aprender a substituir alguns alimentos, mas tem algo que Jesus deixou claro aqui. Nem só desse pão que está no seu balcão ou no seu armário você precisa, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por que será, meus queridos amigos e irmãos que estão aqui nessa noite, quem está em casa, que se quiser comentar também fique à vontade, por que será que Jesus disse que nem só de pão viverá o homem? Será que ele falou para nós nunca mais comermos pão? Será que é isso? Será que ele está dizendo que então, bom, já que nem só de pão viverá o homem, então, e o cheirinho está ficando gostoso, né? Nem só de pão viverá o homem, e é tentação, viu? Olha a tentação. Nem só de pão viverá o homem. Será que Jesus está dizendo aqui que então, olha, quem sabe fique em jejum, né? Porque Jesus estava em jejum 40 dias. Então, quem sabe, fique em jejum para sempre. Quando Cristo ele diz para nós que nem só de pão viverá o homem, ele está dizendo assim, ó, o alimento principal e prioridade na sua vida deve ser o alimento que vem da palavra de Deus. Se Deus diz, vou dar um exemplo aqui, para não usarmos bebidas alcoólicas, se alimente primeiro da palavra de Deus. Se Deus falou não beba, por que eu vou beber? Deus, na palavra nós encontramos várias evidências no exemplo, tá? Isso aqui é só um exemplo para a gente poder aplicar para a nossa vida espiritual. Quando Cristo fala nem só de pão viverá o homem, ele está dizendo nesse sentido, olha, vai chegar um momento da sua vida que tu vai ter duas opções. O que Deus disse e o que é melhor, que é saúde para o corpo, e também o que o tentador disse ou outras opções. Chegou um momento da sua vida que você vai ter que escolher entre servir a Deus, através talvez de uma vida devota, a cristã, e vai chegar um momento que você vai ter que escolher, eu não quero isso porque é muita coisa para mim. Você tem que escolher as duas vozes. Mas Jesus disse, antes de mais nada, vive da palavra
Eu vou ler um texto para encerrar e vou citar ele aqui, na verdade. Mateus 6,33, onde Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Se nós pegarmos o contexto fala de roupa, o contexto fala de alimento, o contexto aqui de Mateus fala de necessidades. Olha para mim aqui. Antes de você buscar a sua necessidade, se você colocasse agora, fazer uma pergunta rápida, você responda para você mesmo. Qual que é a sua primeira necessidade quando você acorda? Pensa. Pensou? Qual a primeira necessidade que você tem quando você acordou? Qual que é a primeira coisa que você precisa fazer? Pensou? Ok. Agora você precisa pensar. Essa necessidade, ela está vinculada a ouvir a palavra de Deus ou ela está vinculada aos meus próprios desejos? Porque se nós buscarmos em primeiro lugar o pão da vida, que é a palavra de Deus, a Bíblia diz que isso será saúde para o nosso corpo. A nossa vida, a nossa saúde ela é dividida em algumas áreas: físico, mental e espiritual. O problema é que muitas vezes a gente começa a andar manco, né? A gente cuida da saúde física, até estabiliza a emocional, mas a espiritual a gente anda manco. E Deus quer equilibrar isso para vocês. E também para mim. Então é por isso que nós temos a palavra de Deus como nosso equilíbrio. Porque antes nos importa ouvir o pão que vem da boca de Deus, que é o que Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, o que sai da boca de Deus, a palavra proveio da boca de Deus, ela serve como alimento para nós. O primeiro alimento da nossa vida deveria ser o pão do Senhor. Porque a gente vai perceber que muitas coisas que a gente corre atrás ao longo do dia, se estivéssemos com o Senhor, Ele daria de graça. Isso também exerce a confiança e a fé. Eu queria finalizar fazendo um desafio para vocês hoje. Quem está em casa, quem está aqui presente, enfim, todos vocês. Você já fez um estudo bíblico? Quem está em casa? Já fez algum estudo bíblico depois que você participou desse programa? Ainda não fez? Então procure os organizadores desse programa e peça para eles um estudo bíblico. Ou seja, peça o alimento espiritual. Tudo isso que eles preparam é muito importante. Mas nós também temos para oferecer o alimento espiritual para vocês. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E eu faço esse desafio hoje, esse convite. Se há alguém que está aí acompanhando pela rede social, pelo Facebook, né? Está nos acompanhando, alguém que está aqui presente, tome a sua decisão e escolha viver da palavra de Deus. Porque Jesus falou que isso será saúde para o nosso corpo. Nós estamos aqui para te ajudar nessas situações que for necessário. Mas peça o seu estudo. Peça. Nós estamos oferecendo a chance agora para vocês fazerem parte do programa, também assistirem, participarem do estudo bíblico, aprenderem mais sobre a palavra de Deus, que ela é pão para nós. E eu tenho certeza que você será bem nutrido, porque a palavra de Deus nunca volta vazia. Essa é a promessa. Quando ela é lançada, ela não volta vazia, porque é uma palavra que nutre. E sabe de uma coisa? Quando você come um pão integral e um pão comum branco, o pão integral nutre muito mais, porque ele te mantém muito mais alimentado ao longo do dia. Às vezes tu come um pedaço de pão integral, tem que comer 2 ou 3 brancos. Não é assim? Não é assim, gente? Por que será? Por que será? Faça essa comparação com a palavra de Deus. O pedaço que você come, ela vai te nutrir muito mais do que o pão branco. Porque ela vai trazer para você muito mais força. Então faço esse convite para vocês. Se você está assistindo, ou quem está aqui presente, nunca fez um estudo bíblico ou gostaria de fazer, procure-nos. Procure-nos. Escreva no chat ou nos procure. Nós teremos a chance de poder fazer com você um estudo bíblico, para te apresentar o alimento espiritual que vai te nutrir também. Tá bom? Deus abençoe vocês.
Eu encerro a minha parte, não sei se posso fazer uma oração com todo mundo aqui, pode ser? Queria fazer uma oração com vocês e deixar esse convite para aqueles que assistiram, aqueles que estão acompanhando aqui, a realmente começarmos a buscar o pão que vem do Senhor, a palavra que vem do Senhor, porque essa palavra também irá nos alimentar. E a promessa é que ela não volta vazia, porque ela vai realmente nutrir a nossa caminhada. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos para a gente fazer essa oração e falarmos com Deus neste momento. Senhor nosso Deus, obrigado por essa oportunidade que nós tivemos de conversar sobre assuntos tão importantes para a nossa vida. O cuidado com a nossa saúde, o cuidado com os nossos hábitos que nós temos de saúde também. Hoje aprendemos aqui sobre, em relação ao fígado, aprendemos aqui hoje uma receita de bolo, mas também aprendemos um pouquinho da Tua Palavra. E nós pedimos que esse alimento que nós absorvemos hoje possa nutrir a tal ponto de nos fortalecer para ficarmos mais perto e chegarmos mais próximos do Senhor também. Eu peço uma bênção especial, Deus, sobre a vida de cada um que nos acompanham neste momento. Todos nós temos desafios ao longo dos dias, temos expectativas de melhorias, temos talvez problemas para serem resolvidos que fogem da nossa esfera, mas individualmente eu quero colocar a vida de cada um desses queridos nas Tuas mãos, para que de maneira especial, Deus querido, talvez esse problema que chegou na vida dessas pessoas, ou os problemas que elas enfrentam, sirvam, por Tua misericórdia, se transformem numa bênção para a vida delas, para que elas se fortaleçam, para que elas se sintam realizadas, mas também Te reconheçam como Deus da vida delas. Fica conosco, Pai querido, e essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês.